Irmãos, hoje é o primeiro domingo do mês e também é o dia da nossa ceia. E eu quero compartilhar aqui um pouquinho de um aspecto da ceia. E gostaria de falar um pouquinho mais sobre essas questões que nós estamos falando, de oferta das primícias, de primícias, de estabelecer alvos diante do Senhor. Eu não sei se você sabe, os seus alvos, eles estão intimamente ligados à sua colheita. Tem pessoas que colocam lá, o meu alvo é ganhar um carro. E aí o cara eu já orei, então o que eu vou fazer? Eu vou jogar na Mega Sena. Aí o Senhor vai me dar um carro. Não, não é assim. Quando você estabelece um alvo diante do Senhor, na verdade, alvos ele está associado com a sua colheita. O Senhor vai abençoar a sua colheita. Então, quando você fala, lógico, Deus pode fazer de diversas formas, mas em linhas gerais, o Senhor vai abençoar a sua colheita. O Senhor vai abençoar o seu trabalho antes de você chegar ao trabalho. O Senhor vai estabelecer conexões em reuniões que você for fazer antes de você chegar nas reuniões. Nós precisamos entender esse princípio, que esse é o princípio do primeiro, o princípio da primazia. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Filipenses. O tema da palavra é o poder para conquistar os seus alvos. Você sabia que existe um poder para nós conquistarmos os nossos alvos? E é interessante que essas três coisas, abre lá primeiro, Filipenses capítulo 3, verso 1, fala o seguinte: quanto a mais, irmãos, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós, outros, que eu escreva as mesmas coisas. Olha o que Paulo está falando aqui, para a igreja de Filipenses. Meus irmãos, se alegrem no Senhor. A mim não me desgosta. O que essa palavra desgosta tem a ver com tristeza. O que ele está falando? Para mim, não é tristeza falar sempre as mesmas coisas. Porque quando eu falo as mesmas coisas para você isso é segurança. Por isso que o que nós precisamos ter para edificar a casa do Senhor é encargo. Encargo de pai, encargo de filho, encargo de entender que a igreja é a casa, é a família de Deus sobre você. Eu não sei se você já teve criança, bebê pequeno, a gente fica irritado, mas não fica triste. Quando você tem que falar sempre a mesma coisa para os seus filhos. De novo eu tenho que falar, tira essa toalha, limpa o seu quarto, tem que dividir. De novo eu tenho que falar. E Paulo estava falando aqui, eu não fico triste em falar sempre as mesmas coisas com você. Ao contrário, eu fico feliz porque quando eu falo sempre as mesmas coisas para você, isso de alguma forma vai trazer para você segurança. Então quando você às vezes fala para o seu filho, alguém já passou por isso? Geralmente as mães, pega o negócio, guarda, de novo eu falei, fala 3 vezes, no mesmo dia fala 5 vezes a mesma coisa. Mas por que você está falando isso? De alguma forma para fixar um valor na vida do seu filho. Mas ao tempo que você vai falando, isso vai trazendo segurança para a vida do seu filho. Mas um dia o seu filho vai ter revelação. Um dia o seu filho, agora no âmbito aqui da igreja, quando você começa a falar alguma coisa, eu não sei se você já passou, se você já veio num culto, ou se você já ouviu alguma coisa de alguém, que o pastor já pregou. Aí eu falei, nossa, olha o que aquele pastor está falando. Aí eu falei, mas eu já estou falando para você o ano inteiro sobre isso, porque de alguma forma você teve revelação. Então, por que nós devemos falar constantemente a mesma coisa? Porque um dia você, ou essa pessoa que você está insistindo, ensinando a mesma coisa, vai cair como revelação. E quando cair em revelação, vai mudar a vida dessa pessoa. Mas antes de cair revelação, o fato de você sempre falar a mesma coisa, torna segurança, estabilidade. Então, durante o dezembro, eu não tive oportunidade de falar sobre primícias, sobre estabelecer alvos, sobre cartas de agradecimento. Hoje eu gostaria de falar, eu vou repetir mais uma vez para te trazer segurança. Se você não fez, faça. Se você já faz, intensifica. Se você já fez, reveja. Mas você vai ver que essas coisas diante do Senhor têm muita importância. Amém? E eu gostaria também de falar no aspecto em relação à nossa ceia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 26, verso 27 a 28. Fala o seguinte: a seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos dizendo: bebei de todos, porque isto é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Irmãos, é interessante que no verso 27, Jesus está falando do pão.
Ele está falando que o pão representa o quê? O corpo. Mas é interessante, quando Jesus ele fala do corpo, ele não fala de agradecer, ele fala de abençoar. Ele fala, eu abençoo esse pão que representa o meu corpo. Então, eu não sei se você sabe, Jesus, quando nós celebramos a ceia, hoje é o dia da ceia, quando nós ceamos, celebramos a ceia, é muito importante você discernir o pão e o sangue, o corpo e o sangue, o pão e o vinho, o significado de cada um. A palavra de Deus fala que o pão, ele simboliza o corpo de Cristo. Então, quando você está comendo pão, você está comendo, na verdade, do corpo de Cristo. Isso é uma bênção para você. Por isso que ele fala assim, eu abençoo. Então, toda vez que você faz isso com esse discernimento, você mesmo está se abençoando com o corpo de Cristo. Se você for ver a história de Jesus, em nenhum momento você vê Jesus doente, Jesus cansado, Jesus desanimado. Por quê? Porque, na verdade, é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é um corpo saudável. E quando você come de Cristo, você está comendo da saúde de Cristo, da imunidade de Cristo. Você não vê Jesus desanimado, nossa, hoje estou desanimado, hein? Puxa, para aquele culto lá. Você não via. E por que Jesus ele fazia o que ele fazia? Porque sobre Jesus não havia condenação. Jesus ele fazia tudo o que ele fazia debaixo de liberdade. Alguns religiosos ficavam indignados com a forma que ele fazia, mas Jesus fazia da forma que ele fazia, porque ele era livre. Porque sobre ele não havia condenação. Então, quando você discerne isso, quando você come o pão, você está entendendo, eu sou livre. Na verdade, a palavra de Deus fala que foi para a liberdade que Cristo me libertou. Nós já éramos livres, entramos debaixo da escravidão do pecado, e o Senhor nos libertou para nos deixarmos livres. Então, nós precisamos, quando tomarmos a ceia, nós precisamos ter revelação disso. Porque quando você está comendo do pão de Cristo, você está comendo o que? Da saúde, do vigor, da cura, da libertação, da imunidade de Deus. Sobre o seu corpo não pode haver enfermidade, porque não havia no corpo de Jesus, e isso é uma bênção. E você precisa entender que ao fazer isso, você está comendo do que? Da liberdade. Sobre você já não há condenação. Mas não é porque você pode fazer qualquer coisa, mas debaixo dos padrões de Deus. Mas eu não quero falar sobre o pão, eu quero falar sobre o cálice. Porque esse verso 27 e 28 fala do quê? Do cálice. A seguir, tomou um cálice e tendo dado graças. Eu não sei se você sabe, lá em Hebreus capítulo 9, 22... a palavra de Deus fala que quase todas as coisas, segundo a lei no Velho Testamento, era o quê? Era lavado pelo sangue do Cordeiro. Você abriu aí? Hebreus capítulo 9, verso 22, fala o seguinte, e com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificavam com o sangue, e sem o derramamento do sangue, não há remissão. Então, o que está falando aqui? Que existe um poder, existe algo que vai levar você a acessar coisas que naturalmente você não acessava. O que é? O sangue. Então, a pessoa para ter acesso a Cristo, ter acesso a Deus, ter acesso às bênçãos de Deus, era somente através do sangue. Não existia outro acesso. A senha digital, ou o cartão que dava acesso a você ir até a Deus, era o quê? O sangue. Então, segundo a lei, quase tudo segundo a lei no Velho Testamento, o que dava acesso às pessoas era o sangue. Sem o sangue, as pessoas não tinham perdão dos seus pecados. E se elas não tinham perdão dos seus pecados, elas não podiam se achegar diante de Deus. Se elas chegassem diante de Deus, elas morreriam, por conta da santidade de Deus. Mas a palavra de Deus também fala lá em Apocalipse, capítulo 13, verso 8, que desde a fundação do mundo, o Cordeiro teve que morrer para que o homem pudesse ser salvo. Coloca aí Apocalipse, capítulo 13. Adorar-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos nos livros, não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quem é esse Cordeiro? É Cristo. Então o que está falando? Que Cristo, ele morreu desde a fundação do mundo. Quando foi a fundação do mundo? Foi na época de Adão e Eva. Eu não sei se você sabe, depois que Adão e Eva pecaram, eles tiveram entendimento que eles estavam nus. Eles perceberam que eles estavam nus. E eles ficaram com o quê? Com vergonha de Deus por estarem nus. E a palavra de Deus fala que, isso é lá em Gênesis capítulo 1 e 2, depois você lê,
que quando eles pecaram diante do Senhor e perceberam que eles estavam nus, eles ficaram com vergonha, o que eles fizeram? Eles pegaram folhas de figueira para fazer roupa para eles, para que eles pudessem se achegar diante de Deus. Eu imagino que todo mundo conhece a história, que a palavra de Deus fala que todo dia, na viração do dia, Deus ele vinha lá no jardim do Éden para conversar com Adão e Eva. Mas um dia eles estavam escondidos. Por que eles estavam escondidos? Porque eles estavam com vergonha deles mesmos, porque eles estavam nus. E a palavra de Deus fala que eles colocaram roupas, folhas de figueira, para que dessa forma eles pudessem se apresentar diante de Deus. Mas Deus não aceitou as folhas de figueira. A palavra de Deus fala, eu gostaria que você abrisse lá em, eu não sei se eu coloquei aqui o versículo, eu não coloquei o versículo, mas é em Gênesis. A palavra de Deus fala que Deus fez? Deus foi lá e não aceitou essa folha de figueira. Deus foi lá e matou um cordeiro no jardim do Éden. E a palavra de Deus fala que o Senhor derramou sangue no jardim do Éden para matar esse cordeiro. E com a pele desse cordeiro, ele fez uma roupa para Caim, Adão e Eva, para que Adão e Eva pudessem aparecer-se diante de Deus. Por isso que ele fala lá em Apocalipse 3,18, que desde a fundação do mundo, o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, porque aquele cordeiro no jardim do Éden representava Cristo. Mas você percebe que não foi Adão e Eva que matou o cordeiro, foi o próprio Deus que matou o cordeiro. Naquela época, Deus já estava estabelecendo um padrão que um homem deveria ter para se achegar-se diante de Deus. Porque Deus, ele já estava mostrando que o homem não tinha capacidade em si de fazer roupas, de santificar-se, de se preparar-se para chegar-se diante de Deus. Por isso Deus vai lá e mata um cordeiro. E esse cordeiro, através desse cordeiro, virou uma roupa, e essa para que eles pudessem aparecer-se diante de Deus. E depois tem toda aquela história que eles saem do jardim do Éden. Mas de alguma forma Deus estava estabelecendo para o homem, essa é a forma de você chegar a partir de agora, depois do pecado, de você chegar-se diante de Deus, é através do sangue. Não tem outra forma se não for através do sangue do cordeiro. Em outras palavras, precisa alguém morrer para você chegar diante de Deus. E essa pessoa era representada por um cordeiro, e esse cordeiro representava o próprio Jesus Cristo. Aí você percebe que foi o próprio Deus que matou. E aí o que acontece? Aí a palavra de Deus fala que Adão e Eva eles saem do jardim do Éden. Quando eles saem do jardim do Éden, a palavra de Deus fala que houve uma situação onde Caim e Abel, eles foram ofertar ao Senhor. E a palavra de Deus fala que Caim, quando ele foi ofertar ao Senhor, ele fez de forma diferente do que Adão e Eva. Eu imagino, não fala na Bíblia, que Adão e Eva ensinou seus filhos. Olha, o Caim e Abel, é o seguinte, nós fizemos uma besteira lá no jardim do Éden, mas de alguma forma Deus, pela misericórdia de Deus, Deus estabeleceu uma forma de nós chegarmos na presença de Deus sem morrer, sem acontecer dano algum, sem ter consequência nenhuma. Precisa haver o derramamento de sangue. Porque lá no jardim do Éden, Deus ele precisou matar um cordeiro, que representa Cristo. E através da morte desse cordeiro, a gente pôde chegar diante de Deus. Não existe outra forma. Aí você vê na parte de Caim, ele chegou diante do Senhor trazendo uma oferta. Mas a oferta de Caim, diferente de Abel, não teve sangue. Aí eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 4, verso 3 e 4. E aconteceu que no fim dos tempos, trouxe Caim o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e a gordura desses. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que Caim da sua oferta não se agradou. Olha o que acontece aqui. Qual o princípio que o Senhor tinha estabelecido para os pais de Caim e Abel? Era o princípio do sangue. Não tem como você chegar diante de Deus se não for remido pelo sangue. Aí a palavra de Deus fala que quando Caim foi ofertar ao Senhor, não houve morte. A palavra de Deus fala que Caim ofereceu do quê? Do fruto da terra. Abel, ele ofereceu do quê? Das primícias do seu rebanho. O que é os frutos da terra? Provavelmente ele plantou alguma coisa e colheu. Qual que é a diferença de um, a diferença do outro? Porque a palavra de Deus fala que o Senhor não comeu
da comida de um e também não comeu da comida do outro. Mas a palavra de Deus fala que ele se agradou de um e se desagradou do outro. A forma do Senhor aceitar a sua oferta é através do que? Da gratidão. Então, quando você chega diante do Senhor com o coração agradecido, o Senhor se agrada de você. Esse é o princípio. Por isso que eu entendo que o princípio mais importante que nós ensinamos na virada do ano, é fazermos a carta de agradecimento. Porque tudo começa com um coração agradecido. Se você não tem um coração agradecido, as suas primícias não têm valor diante do Senhor. Porque é com um coração agradecido que você levanta as suas primícias. E eu entendo que o agradecimento, os seus alvos e as suas primícias, na verdade é um quebra-cabeça. Eu entendo que tem uma coisa que tem mais, uma coisa traz valor à outra. Um coração agradecido agrega valor às suas ofertas. E um coração agradecido e com uma oferta de primícias, com o padrão do Senhor, ele agrega valor aos seus alvos. Mas dificilmente você vai estabelecer alvos quando você tem um coração agradecido. Dificilmente você vai conseguir estabelecer alvos se você não traz as primícias para o Senhor. Porque é só dessa forma que o Senhor se agrada de você. Como que Caim fez? Como foi a sua oferta? A palavra de Deus fala que quem é agricultor sabe isso, ele deve ter plantado. Então ele plantou, eu não sei quanto tempo, plantou arroz, feijão, essas coisas, eu não sei quais eram os cereais naquela época, mas digamos que ele esperou, ele plantou e foi colher. Então a palavra de Deus não fala que o que ele ofertou, se era bom, se era pequeno, se era o melhor se foi o melhor da sua colheita. Também a palavra de Deus não fala se foi o resto da sua colheita. A palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus fala que Caim simplesmente ofertou da sua colheita. Então o que Caim fez? Caim, ele esperou o quê? O ano inteiro para escolher o melhor fruto ou para escolher o que sobra do fruto. Então a palavra não menciona nada disso, mas de alguma forma Caim, ele esperou o quê? O melhor do seu salário, ele esperou o melhor do seu fruto, o melhor do que ele estava semeando para ofertar ao Senhor. O que isso chama-se? Isso chama-se justiça própria. E o Senhor não se agrada disso. Mas Abel, o que Abel fez? Abel, ele tirou das primícias, do seu rebanho. Então, digamos que aí ele tem um gado e nasceu um bezerrinho. Ele simplesmente ofertou o primeiro bezerro que nasceu. Mas Abel em si, ele não tinha uma base para comparar se futuramente haveria um bezerro melhor. Por quê? Porque eram as primícias. Aí você vai ver lá em Provérbios, capítulo 3, verso 9, o que ele fala? Honra o Senhor com os seus bens e com as suas primícias. O que fala no verso 10? Quando você honra com as suas primícias, a palavra de Deus fala, certamente, você vai ter muita fartura no seu celeiro. E aí, quem que promete que vai ter fartura? Não é você, é o Senhor. Então, quando você dá das primícias, de alguma forma você está falando, o Senhor vai trabalhar por você. Quando você dá do melhor do seu fruto, é você que está trabalhando. E o Senhor não se agrada disso. É a mesma coisa que você paga algo para o seu filho não aceita o pagamento, o presente que você deu para ele vai lá e paga novamente, porque ele simplesmente... O Senhor não se agrada disso. Essa foi a diferença da oferta de Caim para a oferta de Abel. Mas a oferta de Abel houve sangue. E o que o sangue representa? Cristo. Então toda vez que a sua oferta representa a sua fé em Cristo, meus irmãos, o Senhor se agrada do Senhor. Eu queria só fazer aqui um exemplo para você entender como que era a oferta no Velho Testamento. Cadê? Deixa eu chamar aqui uns meninos aqui. Vem aqui, vocês três aqui, aliás, só os dois, o Leonardo e o Spinardi. Ou Espinafre, segundo a minha filha. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. No Velho Testamento, como eu falei para você, tudo no Velho Testamento, como nós lemos aqui, a palavra de Deus fala que, segundo a lei, tudo no Velho Testamento era limpado pelo sangue do Cordeiro. Tudo, quase tudo no Velho Testamento. Então, as pessoas, para se achegarem diante de Deus, elas tinham que trazer um cordeiro para o sacerdote. O sacerdote, no caso sou eu, ele representava quem? Aliás, vem aqui o Note representa o sacerdote. Ele representa o quê? Deus. Aí, o Léo aqui, ele representa você. É aquela pessoa cheia de pecado, difícil, complicado. E o espinafre aqui, o Spinardi, ele representa aqui o cordeiro, simples, sem defeito nenhum. E a palavra de Deus fala que uma vez por ano,
o ofertante pega aqui a sua ovelhinha, ele tinha que trazer para o sacerdote. E o sacerdote, ele pegava e entregava aqui para o sacerdote a ovelha. E o sacerdote, ele olhava para a ovelha para ver se tinha algum tipo de defeito. Não tem nenhum defeito, está aprovado. Depois que ele via que não tinha nenhum defeito, o que acontecia? Porque esse cordeiro representava Cristo. Aí o que acontecia depois que o sacerdote olhava para o cordeiro e via que não tinha defeito? O ofertante colocava a mão na cabeça do cordeiro, e o cordeiro era sacrificado, o sangue era derramado. Então, a bênção, a imunidade, a fragilidade, a inocência desse cordeiro era transferido para o ofertante. E o pecado do ofertante era transferido para o cordeiro. Era isso que tinha que ser feito. Mas é interessante que em nenhum momento o sacerdote olhava para o ofertante. O sacerdote, ele sempre olhava para a ovelha. Porque para o sacerdote que representava a Deus, o ofertante não tinha valor nenhum. O que tinha valor era o quê? Era a ovelha. Por isso, quando você chega diante do Senhor com um cordeiro, na verdade, o que você fez, o que você não fez, não tem valor nenhum diante de Deus. O que tem valor é o sangue do cordeiro. E o sangue do cordeiro é a senha de acesso. É o cartãozinho para você se conectar com pessoas que jamais você imaginaria que ia se conectar. Então não tem a ver com capacidade, não tem a ver com a sua limitação, não tem a ver com habilidade, não tem a ver com condição financeira, tem a ver com o cordeiro. E quando você faz isso, o que acontece? A palavra de Deus fala que o Senhor se agrada. Essa foi a oferta de Caim. Caim, ele deu o primeiro, e quando ele deu o primeiro, ele sacrificou, e houve um derramamento de sangue. O que aconteceu? Abel, desculpe, o que aconteceu com Abel? A palavra de Deus fala que o Senhor se agradou de Abel. O que é se agradar? É você ter acesso ao coração de Deus. E quando você tem acesso ao coração de Deus, você tem acesso a tudo que Deus tem. Pode assentar, tá bom? Muito obrigado. O Espinafre, o Espinardi, o Leonardo, o sacerdote, todo mundo. Por que eu estou falando isso? Porque no Velho Testamento, como que eu posso dizer? Todos os sacrifícios no Velho Testamento, eles apenas cobriam os nossos pecados. No Novo Testamento, no Velho Testamento, todo o sacrifício que era feito, o sangue, na verdade, o sangue ele cobria o pecado. Simplesmente é que nem um pagamento de cartão de crédito. Você paga no cartão de crédito, mas na verdade aquilo não foi pago ainda. Você só colocou lá para frente o pagamento do cartão de crédito, não é isso? Mas na verdade o pagamento daquilo que você comprou, você vai pagar um mês depois. Ou 10 vezes sem juros, ou 12 vezes sem juros, ou um financiamento de 360 meses. Mas na verdade o pagamento, no Velho Testamento, a oferta no Velho Testamento era como se fosse um cartão de crédito. Você passou o cartão, mas na verdade lá na frente você tinha que pagar. Mas no Novo Testamento, Jesus ele pagou essa conta. No Novo Testamento, Jesus pagou a conta do cartão de crédito. E tudo foi pago. Então, nós precisamos entender que a primeira coisa que nós precisamos entender, nós precisamos ser o favor de Deus. Nós precisamos se agradar do coração de Deus. É a mesma coisa que aconteceu com Esther, quando ela chegou diante do rei, e o rei levantou o bastão, o que ela teve? Favor. Quando Deus se agrada do seu coração, quando Deus se agrada da sua atitude, meus irmãos, você tem acesso a tudo. É interessante que em nenhum momento fala que o Senhor não fala que ele aceitou ou não, ele só fala que ele se agradou. O Senhor não fala se ele comeu a oferta de um, se ele usou a oferta de outro, ele simplesmente falou assim: eu me agradei do coração de um e me desagradei do coração de outro. E aí o que aconteceu? Tudo isso é para falar do sangue. Aí a palavra de Deus fala, a Bíblia não explica como, a palavra de Deus fala que Caim ficou com inveja de Abel. Por que Caim ficou com inveja de Abel? Porque a oferta de Abel, de alguma forma, agradou a Deus. A dele não agradou. Por quê? Porque Caim, ele deve ter pensado: poxa, Abel, ele não teve esforço nenhum. Ele tinha rebanho lá no celeiro. Ele tinha uma vaca, um boi, eu não sei nem se é o termo que fala cruzaram o boi com a vaca, e nasceu um bezerrinho, e ele foi lá e deu o bezerrinho para Deus, e Deus se agradou do que Abel fez, e não se agradou do que eu fiz, porque eu plantei, eu acordei todos os dias de manhã,
Eu preparei lá o terreno, eu tirei lá as pragas para que eu tivesse uma grande colheita, e eu ofertei para o Senhor o melhor da minha colheita. E a palavra de Deus fala que Deus, ele fala que ele não se agradou de mim. Então a palavra de Deus fala que por conta disso, Caim ele teve inveja de Abel. O que aconteceu? É a primeira vez que há menção de derramamento de sangue de ser humano na Bíblia. Foi quando Caim matou Abel. E a palavra, eu não sei se você sabe, a primeira menção de uma palavra na Bíblia, ela na verdade, ela traz o significado para todas as outras palavras, para essa palavra na Bíblia. E aí eu gostaria que você abrisse em Gênesis capítulo 4, verso 9 e 10, e fala o seguinte: disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso eu sou o tutor do meu irmão? E disse Deus: o que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama da terra para mim. Então você percebe que aqui é a primeira vez que é mencionado na Bíblia que há um derramamento de sangue. E essa primeira vez é o princípio da primeira menção. Ele estabelece o que significa o sangue na Bíblia. Como o Diego aqui falou no momento das ofertas, e aqui também fala, o sangue fala. O sangue fala. O que Jesus está falando? O sangue do seu irmão, ele clama por mim. Mas é interessante que se você abrir em Hebreus capítulo 12, 24, olha só o que fala. Então, o primeiro princípio, o sangue fala por você. Quando você chega diante do Senhor, crendo na obra do Calvário, de alguma forma o sangue está falando por você. Olha só o que fala em Hebreus capítulo 12, 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala das coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O que ele está falando? Que o sangue de Jesus também fala da mesma forma que o sangue de Abel falou, do que o sangue de Abel fala. Mas a diferença é que o sangue de Jesus é superior ao sangue de Abel. Por quê? Porque o sangue aqui, na verdade, o sangue aqui, foi derramado aqui de Abel por Caim, é o sangue de vingança, é o sangue da justiça própria. O sangue de Jesus é um sangue superior, é o sangue do favor de Deus sobre a sua vida. Então nós precisamos entender que o sangue de Jesus fala por mim e por você. Quando você estabelece os seus alvos, não crendo na sua capacidade, mas crendo no sangue do Cordeiro que foi derramado por você e por mim, a palavra de Deus fala que esse sangue fala por você. E esse sangue é superior ao sangue que foi derramado por Abel, porque é o sangue da nova aliança. Por isso que nós precisamos ter um coração agradecido toda vez que nós ceamos, principalmente quando nós pegamos o cálice. É interessante que em Mateus capítulo 26, verso 25, 26 e 27, quando Jesus ele apresenta o cálice, antes dele comer, o que ele fala? Senhor, te dou graças por esse cálice. É interessante que quando ele vai falar do corpo, ele fala assim: eu abençoo esse corpo, eu abençoo esse pão. Mas quando ele vai falar do sangue, o que ele fala? Eu te dou graças. Por que eu estou te falando isso? Porque existe algo poderoso quando você reconhece o sangue do Cordeiro. E quando você agradece, e tem um coração agradecido pelo sangue do Cordeiro. Então, por que eu estou te falando isso? Como Paulo falou, se você não fez, faça. Coloque aqui. Pegue o papel e coloque no papel, faça seus agradecimentos. Vou falar uma coisa para você. É que muitas vezes nós não conseguimos agradecer, mesmo no dia mau. Mas Jesus, quando ele deu graças, na última ceia, eu não sei se você sabe, era um hábito dos judeus orar antes da refeição. Você sabia disso? Eu não sei o que acontece, se eles não orassem, ele vinha de uma condenação que eles ficavam até mal. Tem gente que é assim, a pessoa faz besteira, trai a esposa, como que eu posso dizer? Fala palavrão, um desvio de caráter, mas na hora de comer ele ora. E se ele não ora, ele fica até condenado. Ele fica condenado porque ele orou. Alguém conhece gente assim? Eu conheço gente assim. Ele tem uma vida totalmente desviada, mas quando é para comer, ele ora. Porque era um hábito, isso é lei naquela época. Mas é interessante que quando Jesus deu graça, naquele dia, meus irmãos, não era um dia bom para se dar graças. Porque aquela última ceia estava representando o quê? Estava representando a morte de Jesus Cristo. Então, muitas vezes, você não consegue ter um coração agradecido, mesmo no dia mau. Mesmo não entendendo.
Mas dê graças. Fala assim: eu quero te dar graças, meu Senhor, pela crise que houve no meu casamento. Porque foi através dessa crise que eu conheci o Senhor. Isso é um coração agradecido. Porque a palavra de Deus fala que tudo coopera para bem daqueles que amam a Deus. Às vezes você pode estar passando uma dificuldade tão grande no seu casamento, na sua vida pessoal, no seu empreendimento, nos seus estudos, em âmbitos pessoais, em questão de santidade. Mas a palavra de Deus fala que mesmo assim você amando a Deus, isso vai cooperar para o seu bem. Reconheça: Senhor, obrigado, mas eu não sei lidar com isso. Esse coração agradecido, meus irmãos, que vai levar você sempre a colocar o Senhor como primeiro na sua vida. Mas antes de você estabelecer primícias, você precisa primeiro ter um coração agradecido. Mas tudo por quê? Isso tudo por conta do sangue. Então, se existe algo poderoso que vai levar você a conquistar os seus alvos, o que é? É você reconhecer o sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Não é por você, é por Ele. Quando Deus ele olha para você, na verdade Ele está olhando o sangue do Cordeiro que de alguma forma revestiu a sua vida. E quando você estabelece algo, quando você pede algo para você, e Ele olha para você, na verdade Ele está olhando para o sangue do Cordeiro. E quando Ele olha para o sangue do Cordeiro, não tem como Ele não aceitar, não tem como Ele não atender o pedido de oração. E depois, então a primeira coisa que nós precisamos fazer, o que é? Carta de agradecimento. Se você não fez, faça. Tem um monte de papelzinho ali, faça. Eu pedi para os discipuladores me passar, só um me passou, mas eu vou cobrar de todos. Mas, por exemplo, eu estava no sítio da videira. O que é hoje? Hoje é domingo. Sexta-feira, eu fui lá para o sítio da videira para orar pelos seus alvos. Eu coloquei até lá no grupo, eu estou aqui orando pelos seus alvos. E estou orando aqui pelos seus agradecimentos também. Porque o parâmetro para Deus fazer alguma coisa sobre a sua vida, primeiro, Ele é Ele se agradar-se de você. E quando o Senhor se agrada de você, você pode ter, e quando você se agrada do Senhor, tudo que você faz, qual que é a questão? É você colocar Ele em primeiro lugar. E aí tem um outro versículo que é poderoso. Provérbios capítulo 3, verso 9. Capítulo 3, verso 9, eu acho que é 9. Ou é 9, verso 3? Abre aí, é 3, verso 9. O que ele fala? Então, primeira coisa que nós precisamos ter um coração agradecido. Segunda coisa que nós precisamos entender. Nós precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. O que ele fala aqui? Honra o Senhor com todos os seus bens e com as primícias da sua renda. O que é você honrar o Senhor com todos os seus bens? Primeira coisa que nós precisamos entender, o que é honrar? Você precisa entender quando que foi escrito esse versículo. Porque a palavra honra, quando foi escrito lá pelo Salomão, honra, não era todo mundo que era digno de honra. Porque honra, a pessoa precisa ser digna para ser honrada. Eu estava falando aqui hoje de manhã, quando há uns anos atrás eu liderava jovens, e teve um ano que eu fiz muitos casamentos. E às vezes eu ia lá celebrar o casamento, eu sempre reparava nos padrinhos. E sempre tinha um casal dos adultos que era convidado para os casamentos dos jovens. Porque eu fiz muito casamento da rede dos jovens, entrava na corte, noivava e eu fazia o casamento. E tinha sempre um casal ali que era ele era convidado para ser padrinho desses casamentos. E eu ficava em crise, eu falei, como que assim? Não tem nada a ver, nunca vi os caras conversando na igreja. Porque eu não sei se você sabe, você ser convidado para ser um padrinho no casamento de alguém é um motivo de muita honra. E eu ficava olhando assim, mas o cara, nunca vi o cara conversando com esse jovem, o cara está aqui como honra, e ele honrava ainda lá no casamento e tal. Depois eu descobri. Por que todo mundo chamava aquele casal? Ele tinha muito dinheiro. E quando ele era convidado, ele se sentia muito honrado por ser convidado. O que ele fazia? Ele dava uma geladeira. Então, qual que era o pensamento do jovem? Se eu convidar, vou ganhar uma geladeira, pelo menos a geladeira. Mas você percebe, não era digno de honra. Mas a palavra de Deus fala que nós devemos honrar a quem? Ao Senhor. Por que nós devemos honrar ao Senhor? Você honra o Senhor de duas formas. Primeiro, você honra uma pessoa pelo que ela é, pela posição e pelo que ela fez por você. Então, eu sei que muitas pessoas não conseguem honrar os pais, porque os pais fizeram muita besteira, os pais traíram, os pais deixaram, os pais não falaram o que deveriam fazer, e muitas vezes, por conta de senso de justiça, muitas vezes os filhos não querem honrar o pai. Mas a palavra de Deus fala que nós devemos honrar o quê? As nossas autoridades.
Então, na verdade, todo mundo que é revestido de autoridade sobre a sua vida, ele precisa ser honrado. Você querendo ou não, porque isso é um princípio. E é esse princípio que vai te trazer prosperidade. É esse princípio, então. E outra forma de você honrar uma pessoa, você honra uma pessoa pelo que ela fez por você. Então, digamos que imagina, você está lá com um casamento destruído, você está lá viciado, está lá perdido no meio das drogas, não tem esperança nenhuma. De repente vem um jovem e fala na sua vida, e restaura a sua vida, e traz sentido para a sua vida. Ele é instrumento de Deus para restaurar o seu casamento de alguma forma. Você vai ser eternamente grato a essa pessoa que trouxe Jesus para a sua vida, que falou de Jesus para você, que de alguma forma restabeleceu o seu casamento. Então, e Deus e Jesus, ele está nesse aspecto. Deus, ele precisa ser honrado, por quê? Pelo que ele fez por mim e por você. O que ele fez por mim e por você? Ele foi o cordeiro, ele foi o mediador entre você, entre Deus e Jesus, ele que nos remediou. Então, na verdade, o sangue que foi derramado na cruz por mim e por você, foi de Cristo. Então, na verdade, nós devemos honrar o Senhor, porque se hoje nós temos acesso, é por conta de Cristo. Por isso que nós devemos honrar e ter um coração agradecido, porque honra aqui, na verdade, está associado ao quê? Um coração agradecido. Por isso eu estou falando, não tem como você colocar o Senhor como um primeiro, se antes você não ter um coração agradecido por Ele. Um outro aspecto que nós devemos honrar o Senhor, por quê? Pelo que Ele é. Ele tem uma posição de autoridade sobre as nossas vidas, e Ele não é Deus, na verdade Ele é o nosso Pai, e por Ele ser o nosso Pai, e por Ele ter enviado o seu único Filho para morrer por mim e por você, por esse motivo nós devemos honrá-lo. Isso é motivo primeiro, um coração agradecido. Aí ele fala, honra colocando com as suas primizinhas palavras, honra ao Senhor colocando Ele em primeiro lugar em todas as coisas da sua vida. Aí o que fala no verso 10? Olha a consequência no verso 10, e certamente... Põe lá, e encherão fartamente os seus celeiros e transbordarão de vinho os seus lagares. O que o Senhor está falando? Olha o princípio. Quando você tem um coração agradecido, você vai colocar Ele como primeiro na sua vida. E por colocar Ele primeiro na sua vida, todas as áreas da sua vida vão transbordar, vão crescer. Por quê? Porque Ele vai trabalhar por você. Às vezes você vai ter uma reunião na segunda-feira, mas antes de você chegar na reunião na segunda-feira, a palavra de Deus fala que Ele vai à sua frente e vai de alguma forma lá preparar o caminho para que você seja bem sucedido nessa reunião. De alguma forma você está ali, você está plantando, está semeando, você está preparando uma colheita. Enquanto você está dormindo, o Senhor está guardando a sua colheita. Por quê? Porque você colocou Ele em primeiro lugar. Você não sabe o tamanho da colheita, você não sabe o valor da colheita, mas o Senhor fala, se antes da colheita aparecer, você me colocar em primeiro lugar, e você trazer uma oferta que me representa diante dessa colheita, certamente, fartamente, os seus celeiros vão transbordar. O que é isso? Isso é um princípio. Então você percebe que um coração agradecido coloca o Senhor como primeiro lugar. E aí depois você consegue fazer o quê? É estabelecer alvos. Porque alvos, na verdade, está associado com o quê? Com a sua colheita. Então quando você coloca o Senhor em primeiro lugar, com certeza os seus alvos vão ser abençoados. E aí, para nós encerrarmos, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 19. Olha só o que fala. Muitos, Provérbios capítulo 19, verso 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas os desígnios do Senhor permanecerá. O que muitos propósitos? Olha o que Salomão está falando. Há muitos propósitos no coração do homem. O que significa esses muitos propósitos? Esse propósito aqui tem uma conotação seguinte: pensamento, alvos, ideias. O que o rei Salomão está falando aqui? O coração do homem tem muitas ideias. O coração do homem planeja muitas coisas. O coração do homem, ele tem muitos pensamentos, ele planeja muitas coisas. É o que o rei Salomão está falando. É assim o seu coração? Eu estou planejando que eu vou abrir um empreendimento, eu vou multiplicar meu empreendimento, eu vou entrar naquela empresa, eu vou entrar na faculdade. É o coração do homem. O coração do homem está assim planejando, eu estou estabelecendo alvo, tal. O Senhor fala, esse é o coração do homem. O coração do homem planeja muita coisa. O coração do homem estabelece muitos alvos. Mas tem uma palavrinha, logo em seguida, que é muito importante. O que ele fala? Mas os desígnios do Senhor
permanecerá. O que significa esse desígnios? Significa conselhos ou propósito. Então o que ele está falando? Dos muitos pensamentos que você tem, dos muitos alvos que você estabeleceu, o que vai permanecer é o propósito de Deus. O que vai permanecer são os conselhos de Deus sobre a sua vida. É isso que ele está falando. É isso que o rei Salomão está falando. Você planeja muita coisa, mas o que vai permanecer é aquilo que tem a ver com o propósito de Deus. Tem pessoas que colocam aqui tem pessoas que têm vergonha de colocar isso. O meu alvo é trocar de carro. Ah, que coisa natural. Não. O Senhor vai abençoar a sua colheita, e através da sua colheita você vai trocar de carro. Mas ele fala, o que permanece são os conselhos e o propósito do Senhor. E aí, abre a Bíblia lá em Provérbios, capítulo 11, verso 14. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros, há segurança. É interessante, meus irmãos, o que ele fala? Que não havendo sábia direção, o povo cai. Mas na multidão de conselheiros, há segurança. É interessante que na multidão de conselheiros, há segurança, mas não há direção. Por que eu estou te falando isso? O significado aqui de conselheiros aqui, ele tem o significado o quê? De um conselho. Lembra que eu falei que são os desígnios, o que permanece são os desígnios. Quais são os desígnios? São os conselhos de Deus sobre a sua vida. Eu estabeleci alguns alvos para o ano de 2024. E para mim era algo muito novo para eu conquistar. E eu fui lá no meu pastor. Eu não sei quem sabe, hoje eu sou acompanhado pelo pastor Isaías. Eu falei, pastor, eu fui conversar com ele, meus irmãos, se eu não me engano, em setembro ou em agosto desse ano. Eu falei, pastor, eu quero fazer isso. O que o senhor acha? Ele me deu conselhos. O Fábio, faz isso, faz isso, faz isso. Mas antes de fazer, peça conselhos para isso, para isso, para isso. Aí eu fui lá e fui pedir conselhos para outras pessoas. O que a palavra de Deus fala? Que na verdade são esses conselhos que permanecem. São pessoas que na verdade se importam com você. Então estabeleça alvos, mas é muito importante que os seus alvos sejam compartilhados. Porque quando você compartilha alvos com a pessoa certa, você vai ter os conselhos certos. Você pode ter certeza disso. Então estabeleça quais são os seus alvos. Por que eu pergunto para os discipuladores? Passa os seus alvos, eu quero saber. E outra coisa, em cima dos seus alvos, você precisa colocar com quem que eu vou compartilhar esses meus alvos. Não é com todo mundo que você vai compartilhar. Mas com algumas pessoas você precisa compartilhar. Compartilha, mas compartilha com essas pessoas que na verdade ele tem os mesmos valores do que o seu. É isso que o Senhor está falando, porque na verdade você tem muitas coisas para fazer, mas o que vai permanecer são os valores de Deus. O que vai sustentar os seus alvos, o que vai levar os seus alvos a serem alcançados são os valores de Deus. E esses valores eles são transferidos através de conselhos. Por isso que a palavra de Deus fala, não é na multidão de conselhos, tem muita segurança às vezes, mas não tem muita direção. Quando eu tive, eu não sei quem já passou por isso, quando eu tive a Isabela, todo mundo queria me dar conselho em relação à cólica da minha filha. Eu não sei quem é mãe já teve isso. A minha sogra queria dar o conselho, a minha mãe queria dar o conselho, a psicóloga lá da escolinha queria dar um outro conselho, a pediatra queria dar um outro conselho, a amiga lá do trabalho do Eloá queria dar um outro conselho, as mulheres que trabalhavam comigo lá na empresa onde eu trabalhava também davam conselho. Era 5 conselhos, mas cada um falava uma coisa. Eu falei, o que eu vou fazer aqui? E era só cólica. Chegou uma hora que ela falava assim, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais ouvir ninguém, eu só ouvi essa pessoa e ponto, acabou. Por quê? Porque quando você ouve muitos conselhos, na verdade você não tem direção, há confusão. Você já viu isso? Aí você pega uma direção de um médico, depois você pega a direção de outro médico, depois você pega uma direção de outro médico, você não sabe, o que você tem? Não sei mais. Porque então, deixa eu te falar, se você já fez seus alvos, faça de novo, entregue. Eu quero que você saiba quais são os alvos para o ano 2024. E pessoas que têm um encargo por você. Quem são? Às vezes pode ser amigo, quem é o seu conselheiro? Eu falei no culto da virada de Paulo e Silas. Porque no dia mal, sempre você precisa ter uma pessoa do seu lado. Então, primeira coisa, com quem que você vai compartilhar? E onde você vai compartilhar? E eu quero te dar um conselho. Sabe onde você vai compartilhar os seus alvos? Na célula. Pastor, mas você está falando que não devo compartilhar com ninguém?
o compartilhar de maneira individual é uma coisa, mas na célula você pode falar de maneira esporádica. Então, por exemplo, eu vou chegar na célula e vou falar o seguinte: irmãos, eu quero oração. Qual que é a oração? Eu estou com uma dificuldade lá na empresa, lá o fornecedor não quer pagar. Eu quero oração. Acabou, as pessoas vão orar por você. Elas nem sabem como que isso vai desembocar, mas a palavra de Deus fala que a oração de um justo, ele tem muito poder. Então, os seus alvos, não precisa ficar falando detalhe por detalhe, que tem pessoas que vão te aconselhar em cima dos seus alvos. Mas lá na cela, meus irmãos, você vai regar os seus alvos com oração. Então você fala assim: eu quero ter um filho. Ninguém precisa saber se está tendo problema de ter filho, se você não consegue engravidar. Ninguém precisa saber. Você fala assim: eu quero oração sobre isso. E a pessoa vai começar a orar. Eu estou orando aqui para multiplicar o meu faturamento. Ninguém precisa saber, e ninguém precisa ter lá da cela, saber qual a estratégia que você vai usar. Mas simplesmente eles vão orar por você. Porque lá em Tiago 5,16 fala que muito eficaz a oração de um justo. Você pode ter certeza, a sua oração tem muito poder. Você pode não ter a habilidade que a pessoa tem que estar pedindo oração, mas só o fato de você orar e chamar a existência tem muito poder. Eu falei aqui um dia que existe um seriado, eu aconselho você a assistir esse seriado, muito, muito bom. Como chama lá, o Alan? É um seriado lá que o sobrevivente, eu acho. O cara, ele está na... eu não sei se ele estava na casa dele, no quarto, ele está comendo pipoca. E ele era o ministro da habitação nos Estados Unidos. Ele era o ministro da habitação. Ele está comendo pipoca. E de repente, ele está comendo pipoca, aí começa a balançar lá a casa dele. Quando ele está vendo na televisão, ele estava vendo um programa de televisão, ele muda o canal, o Capitólio começa a estar pegando fogo. E onde ele está, ele vai lá, ele corre lá na janela, ele abre a janela e está vendo lá, o Capitólio estava pegando fogo. E nesse mesmo instante aparece toda a segurança nacional, entra na sala onde ele estava. E ele fala: Senhor, houve um atentado, o Capitólio explodiu, lá estava o presidente, o vice-presidente, o Senado, os deputados, está todo mundo. Em outras palavras, morreu todo mundo. Você é o designado, é você que, na verdade, que agora que está mandando tudo. E o cara estava com uma blusa de moletom comendo pipoca. Os caras pegam o cara leva ele lá e leva numa salinha lá no corredor. De repente tinha um monte de televisão e estava lá o cara que manda na Marinha, o cara que manda na Aeronáutica e no cara que manda no Exército. E o cara lá com sujeira de pipoca na blusa ainda. Os caras falam: Senhor, aconteceu isso, nós tivemos um atentado, o presidente morreu, o vice-presidente morreu, o Senado morreu. Então na linha de... eu não sei como o termo que eles usavam lá. Você agora que está no comando, pegou a Bíblia, põe aqui a mão na Bíblia, declara aí. Agora é o seguinte, tudo isso aqui... E ele é assim, ó. Aí ele falou assim: é o seguinte, aconteceu um atentado, foi esse fulano, foi esse país que teve um atentado contra os Estados Unidos, que não sei o quê. O que o senhor quer que nós, o que você quer que, o que o senhor quer que a gente faça? E ele ficava assim, ó, vê esse filme, traz muitos valores para você. E ele ficava assim, ó, porque de repente ele estava comendo pipoca, de repente ele estava numa posição de maior autoridade, e de repente se ele falasse assim: mata todo mundo ia morrer. E é interessante que ele estava lá entre as três forças nacionais, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. O que ele falasse era lei. Quando você traz os seus alvos na cela e fala: eu gostaria de orar pela minha esposa, ela tem uma enfermidade. Você está falando para o Exército, para a Marinha e para a Aeronáutica Celestial orar pela saúde da sua esposa. Em outras palavras, toda a força, toda a autoridade está sendo canalizada sobre os seus alvos. Então deixa eu te falar, você não precisa falar o problema que a sua esposa tem, você simplesmente chega na célula: eu quero que ore por isso. Mas vai ter uma pessoa que vai aconselhar, vai ter uma pessoa que vai te acompanhar, mas os seus alvos, meus irmãos, eles precisam ser regados através de oração. E como que você vai conquistar esses seus alvos? Aí é com você também. Nós não torcemos por um ano melhor, nós declaramos por um ano melhor. Como você declara? Em nome de Jesus eu quero declarar: o meu pai vai se converter, o meu filho vai voltar aos caminhos do Senhor. Eu quero declarar que a vitória sobre a vida da minha família. Eu quero declarar o restabelecimento na minha vida financeira. Eu estou declarando. Então é dessa forma que os alvos vão acontecer. Então você percebe que tudo começa como? Eu gostaria que o pessoal do louvor subisse. Tudo começa como? Com um coração agradecido. E quando você tem um coração agradecido a Deus, você sempre vai colocar o Senhor em primeiro lugar. Você pode ter certeza, as suas ofertas, o seu tempo,
os seus pensamentos sempre vai ser colocar o Senhor em primeiro lugar. E de forma natural, você sabe o que vai acontecer? Quando você acordar 6 horas da manhã, porque tem gente que acorda 6 horas da manhã, vê a internet, vai comer, toma café, vai para a academia e depois vai orar. O que é você colocar o Senhor em primeiro lugar? Quando você acorda, antes de você fazer tudo isso, fala: Senhor, obrigado por esse dia. Senhor, abençoa o meu dia. E depois você vai fazer as coisas. O que é isso? Isso chama-se primazia. Pastor, o senhor está falando que se eu fizer isso depois da academia, depois do café, depois de ver a internet, o Senhor não recebe minha oração? O Senhor recebe essa oração, mas já não é mais primazia. Primazia é quando você lembra dele antes de todas as coisas. Quando você recebe o seu salário, o que você pensa em primeiro lugar? É ofertar ao Senhor ou é pagar a conta de água, luz, telefone? Porque os seus pensamentos ditam daquilo que você valoriza. Tem pessoas que recebem, porque quando você pensa nessas coisas para depois ofertar ao Senhor, isso é pensamento de Caim. Mas quando você recebe, a primeira coisa você fala assim: glória a Deus pelo meu salário. E já tira uma parte do Senhor que o Senhor está falando. Você está colocando o Senhor em primeiro lugar. E quando você coloca o Senhor em primeiro lugar, Ele fala: eu vou te abençoar, eu vou te prosperar, eu vou estabelecer novos paradigmas para você, eu vou estabelecer novas conexões para você. Antes de acontecer essa reunião, eu vou trabalhar nos bastidores para que você venha a ser estabelecido nessa reunião. Antes de você se encontrar com o fornecedor, eu vou trabalhar nos bastidores para que o fornecedor te escolha. Antes de você fizer a entrevista, eu vou tocar no coração da pessoa que vai estar te entrevistando para se agradar do Senhor, simplesmente quando você entrar na sala para fazer a entrevista. Por como? Quando você coloca o Senhor em primeiro lugar, porque já não tem mais a ver com você, tem a ver com o Senhor se agradar de você. Eu lembro uma vez quando Eloá tem o favor de Deus, é impressionante. Eloá já tem mais favor do que eu fico assim. Ela fala assim: não, Fábio, eu vou pedir, Deus vai me dar. Eu falei: então pede para mim também, porque eu acho que quando você pede, estou brincando. Mas eu lembro que uma vez, a Eloá foi fazer uma entrevista, ela saiu da empresa onde ela estava trabalhando, era recém-casado, ganhava pouco. E eu lembro que quando ela chegou na entrevista, ela tem uma boca grande, Eloá, né? Tem um sorriso grande, se veste bem, com aqueles cabelos bem, sabe? Bonita minha esposa, né? E ela chegou na entrevista, o entrevistador olhou assim para ela e falou assim: meu Deus do céu, é você que eu preciso nessa empresa, com esse sorriso. O cara não pegou nenhum currículo da Eloá, mas o que ele falou de alguma forma? Quando ele entrou na sala, o que ele falou assim: eu me agradei de você. Então, às vezes, você não precisa mostrar sua habilidade, e nem vai mostrar sua habilidade, mas quando você chegar na presença de Deus, automaticamente o Senhor vai falar sobre você: eu me agrado de você, eu me agrado de você, eu me agrado de você. E quando o Senhor fala: eu me agrado de você, automaticamente as portas vão se abrir, você vai se conectar, você vai entrar em lugares que você nunca imaginou, porque não tem a ver com você, tem a ver com a graça de Deus sobre você. Tem a ver com o sangue do Cordeiro que foi derramado sobre a sua vida e sobre a minha vida. E o sangue de Jesus fala: quando você apresenta esse sangue, quando esse sangue vai à frente de você, as portas se abrem. Em Salmos capítulo 36, é um versículo muito conhecido. Podemos ficar de pé. Eu repito, resumindo o que eu falei até aqui, o que eu entendo que é mais importante é um coração agradecido. A palavra de Deus fala: reconheça ao Senhor de todo o teu coração, e Ele endireitará as suas veredas. Mas o que fala aqui em Salmo 136, verso 1? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e porque a sua misericórdia dura para sempre. Por que nós devemos ter um coração agradecidos a Deus, meus irmãos? Porque quando você tem um coração agradecido, você sempre vai colocar Ele em primeiro lugar na sua vida. Mas por que nós temos que ter um coração agradecido? Porque Ele é bom, e a sua bondade, ela dura para sempre. Você pode estar passando um dia mal, mas entre no seu quarto, feche seus olhos e fala: Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu não sei como, mas o Senhor vai reverter essa adversidade ao meu favor. Isso é ter um coração agradecido. Olha o que fala lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 4 e 5. Pois tudo que Deus criou é bom. Você acredita que tudo que Deus criou é bom? Você acredita que Deus, quando conectou você à sua esposa,
foi por conta da bondade de Deus? Você acredita que os seus filhos é a expressão da bondade de Deus sobre a sua vida? Você acredita que o emprego que você está hoje é a bondade de Deus sobre a sua vida? Você acredita que a célula que hoje você está inserido é a expressão da bondade de Deus sobre a sua vida? Olha o que Deus fala aqui: pois tudo que Deus criou é bom, e é recebido como? Com ações e graças, e nada é recusável. Então quando Deus faz, meus irmãos, tudo que Deus faz é bom, mas a palavra de Deus fala que só é recebido com ações de graça. Às vezes Deus pode abrir uma porta para você que aparentemente é pequena, mas a palavra de Deus fala que essa porta só é recebida quando você fala: Senhor, eu te dou graças. Às vezes você acha que seu salário é inferior à sua capacidade, mas a palavra de Deus fala que tudo que Deus te dá é recebido com gratidão. Quando não há gratidão, o que acontece? É recusável, o Senhor remove. Então você vê qual a importância de um coração agradecido. Quando você tem um coração agradecido, de alguma forma, você está recebendo aquilo que é do Senhor. Hoje, aparentemente pode ser pequeno, mas você pode ter certeza, amanhã será maior do que você. Amanhã será muito maior do que você. Eu gostaria que com esse coração, nós louvássemos ao Senhor, e ceiássemos ao Senhor. Mas você precisa discernir a importância do sangue. Por isso que Jesus, antes de tomar aquela ceia, ele agradeceu ao Senhor. Por quê? Porque tudo que Deus faz é bom. E por ele ter um coração agradecido a Deus, ele colocou Deus em todas as coisas como primazia. E por ele ter um coração agradecido e ter um coração sensível às coisas de Deus, todos os seus alvos foram estabelecidos e conquistados diante de Deus. Porque no final, o que permanece são os conselhos e o propósito de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Vamos louvar o Senhor?